7. O Novo Testamento. Jesus nada escreveu, mas sua rápida atividade, brutalmente interrompida pela cruz dos romanos, impactou profundamente a vida das pessoas que se convenceram da relevância de suas palavras, da gratuidade de seus gestos em favor dos pobres e doentes, e creram que ele teve seu caminho confirmado por Deus ao ressuscitá-lo dos mortos. A continuidade desse projeto, inspirado pelo Espírito, o levou a inúmeros lugares e regiões, onde as memórias a respeito do profeta de Nazaré, a palavra de Deus feito carne, foram comunicadas, postas na vida e celebradas. Dessas experiências emergiram vários registros escritos, colhendo memórias de palavras e ações de Jesus, indicando caminhos a seguir, refletindo sobre o lugar de Jesus na história humana e nos desígnios de Deus. O Novo Testamento ou Nova Aliança é um conjunto de textos escolhidos entre tantos que circulavam em meio às primeiras comunidades seguidoras de Jesus. Textos que trazem o anúncio da pessoa de Jesus, o que ele fez e falou, o que fizeram e falaram os que com ele conviveram, e também a experiência das primeiras comunidades que se iam formando e em meio a vários conflitos, compreendendo a nova aliança inaugurada nele. Aliança com toda a humanidade, recriada pelo Cristo e agora chamada a construir relações de fraternidade e a comprometer-se com a vida plena e digna para todos. Nele já não existe distinção entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. Assim sendo, estamos diante de testemunhos primordiais a respeito de como pessoas e grupos, ao tomarem contato com a pessoa de Jesus e depois com as memórias de suas palavras e ações, o reconheceram como definitivo enviado de Deus e se comprometeram com ele, bem como com o caminho da vida e libertação que ele, com sua prática, apontava. Esse reconhecimento se fez de diversas formas, a partir das escrituras judaicas e dos elementos da cultura de cada local e região, aonde a mensagem evangélica foi chegando, para dinamizar a vida das comunidades que se iam formando em Israel e fora, é que se foram produzindo os escritos que hoje formam o Novo Testamento. Paulo é o primeiro missionário de Jesus, de quem conhecemos os textos. São cartas ou epístolas escritas ao longo dos anos 50 do século I de nossa era, entre 20 e 30 anos após a morte de Jesus. Elas formam parte da intensa atividade de Paulo junto a comunidades que ele foi estabelecendo para enfrentar problemas, dar orientações, superar desavenças. Em todas as cartas, a certeza de que o anúncio do Cristo morto e ressuscitado é poderoso para dar novos rumos à existência e criar novas formas de convivência entre os seres humanos, em antecipação ao reino de Deus que está por vir. Outros líderes também se serviram de cartas para animar as comunidades que se viam desafiadas a testemunhar o Cristo em ambientes variados do Império Romano, diante dos desafios novos que iam surgindo. Já os evangelhos começaram a ser escritos um pouco mais tarde, por volta do ano 70. Eles têm estrutura narrativa, mas não são meras biografias. São principalmente 4 apresentações sobre Jesus a comunidades que buscavam inspirar-se na trajetória dele, para definir o próprio rumo e opções diante dos desafios que a realidade lhes ia apresentando. Afinal, evangelho quer dizer boa notícia.
Cada um dos 4 evangelhos narra a boa notícia de Jesus, sua vida e missão, a partir das histórias que as comunidades recordavam da vida do Mestre e transmitiam de boca em boca. O objetivo não era mostrar os fatos exatamente como haviam acontecido, e sim manter viva, também para o futuro, a lembrança das ações e palavras de Jesus, de modo que a vida continuasse sendo iluminada por elas. Cada evangelho foi escrito em vista de determinado público, em tempo e espaço diversos. Daí encontrarmos semelhanças e diferenças quando comparamos os relatos. Os 3 primeiros são tão parecidos que se denominam evangelhos sinóticos. Nos 4 casos, porém, a mesma motivação fazer do caminho trilhado por Jesus o caminho da comunidade. No Evangelho segundo Lucas, essa ligação entre Jesus e as comunidades fica ainda mais evidente, tanto que vem acompanhado dos Atos dos Apóstolos, livro em que se narram alguns dos primeiros passos do cristianismo, desde Jerusalém até Roma, no sentido de comunicar a boa notícia trazida por Jesus a todos os seres humanos e convidá-los a assumir e construir uma nova história, transformando radicalmente os modos de viver na sociedade. Também o Apocalipse de João é endereçado a comunidades, no total 7, com o propósito de animá-las a confiar que, no Cristo ressuscitado, está a certeza da vitória. Assim, buscarão resistir às hostilidades e perseguições, e não se acomodarão aos esquemas, valores e práticas da vida convencional. Em linguagem que nos traz não poucas dificuldades, com imagens e símbolos do universo cultural da época, especialmente das escrituras de Israel, o Apocalipse oferece amplo olhar sobre o passado e o presente, apontando a meta. No final e acima de tudo está o Cristo, a quem Deus entregou as chaves do livro da história. Trata-se de um livro de profecia que convida a resistir diante das situações de morte, a denunciar e destruir o mal para anunciar e construir o bem. Enfim, todo o Novo Testamento expressa o rosto com que lideranças da Igreja cristã, em suas origens, pretendiam que ela fosse vista pelas gerações seguintes. Este intento foi alcançado indiscutivelmente. Nessa coletânea, como farol, brilha Jesus, a palavra de Deus feita carne, crucificado pelo império e ressuscitado por Deus. E como grande anunciador de Jesus, emerge a figura de Paulo, o abridor de horizontes, que apresenta o Evangelho como proposta de vida e salvação para toda a humanidade. Com sua atividade em palavras e ações, Jesus selou uma nova aliança com a humanidade, ao propor que o reino de Deus seja buscado e que os valores de justiça e fraternidade, marcas do reino, se tornem realidade no interior da convivência humana. Jesus viveu no Israel do século I e o cristianismo se espalhou por várias regiões. No mesmo século, quando o expansionismo militar dos romanos estava próximo de alcançar suas maiores fronteiras. É preciso não perder de vista esse pano de fundo, que tem na cruz de Jesus a expressão mais significativa, por conta da violência terrível que a cruz carrega. A atividade de Jesus e a vivência que ele inspirou nas primeiras gerações, que ousaram comprometer-se com ele e com seu anúncio do reino de Deus, produziram impacto profundo no contexto da época. É necessário levar isso em conta para podermos, na leitura dos textos do Novo Testamento, discernir adequadamente os desafios que o seguimento de Jesus coloca em nossa realidade atual.
e para que se possa, nos termos do apóstolo Paulo, assumir os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, o qual esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo.